Caí na armadilha dos investimentos. É isso mesmo, pessoal. Infelizmente eu caí nessa armadilha. Fiquei tão obcecado e tão bitolado em ficar investindo todos os meses que eu acabei cortando coisas da minha vida que eram completamente necessárias e que eu achava que eram desnecessárias. E aconteceu uma coisa no começo desse mês, né? Uma história que eu vou contar pra vocês que acabou abrindo os meus olhos para essa armadilha dos investimentos que eu caí. Então fala pessoal, eu sou o Fidelis aqui do canal Café de Dentes e neste vídeo vou estar conversando um pouco com vocês sobre essa armadilha dos investimentos que eu acabei caindo e também contar um pouco dessa história, né, que acabou abrindo os meus olhos para isso. Então fica aí até o final do vídeo, mas antes um gole no café e bora ganhar dividendos. Bom pessoal, antes de eu começar aqui a conversar com vocês, eu já gostaria de pedir para quem não é inscrito no canal que se inscreva. Deixa o like, ativa as notificações e compartilha o vídeo para mais pessoas para que a nossa comunidade aqui no canal Café de Dentes continue crescendo cada vez mais e mais. Conto sempre com a ajuda de vocês, né, pessoal? Bom, para quem acompanha aqui a jornada, né, dos meus investimentos, para quem acompanha o canal há muito tempo, né? Faz pouco tempo que eu comecei o canal, mas desde quando eu comecei o canal, para quem acompanha sabe que eu comecei a investir no final ali de 2022. Estou sempre abrindo minha carteira aqui, sempre mostrando os investimentos que eu faço todos os meses. Então as pessoas sabem que eu comecei a investir ali mais ou menos no mês 9 de 2022. E de lá para cá eu venho estudando bastante sobre os investimentos, venho estudando muito sobre isso, né, para que eu sempre melhore a minha jornada e sempre esteja investindo em bons investimentos e eu chegue lá no final, né, do meu objetivo final daqui a uns anos, né, quando eu me aposentar, com uma boa aposentadoria, com uma boa liberdade financeira e consiga usufruir dos meus dividendos que eu vou estar recebendo a partir desses meus investimentos. Mas aí quando eu comecei a ver que o meu rendimento estava indo muito bem, o meu patrimônio estava crescendo, meus dividendos estavam crescendo, mas eu quis aumentar esse potencial, quis aumentar esse meu patrimônio, quis aumentar esses meus dividendos. E com isso, né, no vídeo que eu fiz alguns dias atrás, falando de como eu cheguei nos meus 10 mil reais, né, nos meus primeiros 10 mil reais, lá eu falei, né, mostrei planilha, falei isso, mostrei que eu fiz alguns cortes, para conseguir investir cada vez mais e mais todos os meses, né? Cortei uma saída aqui com os amigos meus, cortei comer uma coisa diferente aqui, só que aí eu comecei a fazer isso e eu comecei a cortar cada vez mais e mais coisas que eu fazia. Então eu fiquei completamente fechado aqui dentro de casa e só investindo, investindo, porque o dinheiro que eu ganho para estudar, né? Porque eu sou estudante, eu não trabalho. O dinheiro que eu ganho, eu pago meu aluguel, pago minha energia, é, pago a comida que eu como todos os meses ali no restaurante universitário, pago as compras do mês e por aí vai, né? Pago outras coisas, né? Como internet, é, essas coisas assim, né? Internet e por aí vai. E então eu não tenho um salário igual as pessoas que trabalham, né? E o dinheiro que sobra eu acabo investindo, vou ali fazendo meus investimentos e eu tava montando uma reserva de emergência aos poucos, né? Montando ela devagarzinho, devagarzinho. Porque, como eu falei, eu não tenho um salário. Eu falei assim, eu vou montando ela aqui enquanto eu estou na faculdade. E quando eu sair, eu começar a receber o meu salário do emprego que eu entrar, o emprego que eu tiver, eu aumento, né, obviamente, e monto uma reserva de emergência robusta, né? Fazendo aqueles cálculos de 6 meses e 12 anos, eu monto uma reserva de emergência mais robusta. Porque aqui, como eu estou na faculdade, nada vai acontecer. Eu consigo pagar tudo que eu pago e ainda consigo investir um pouquinho fazendo todos esses cortes que eu tinha feito. Porém, aconteceu uma coisa na minha vida nesse mês com a pessoa que eu morava. Eu dividia o apartamento com uma pessoa que eu considerava que era meu amigo. Sempre ajudei bastante. Todas as coisas que tinha lá no apartamento eram minhas. 95% das coisas que tinham no apartamento eram meu fora, porque o apartamento que a gente morava era mobiliado, já veio com geladeira, sofá e por aí vai. Obviamente que esse sofá aqui é meu, que eu tinha levado também. Mas, por exemplo, utensílios, eletrodoméstico, por aí vai, todas essas coisas eu que tinha levado. E essa pessoa usufruía tudo de mim. Eu via que essa pessoa não levava nada pro apartamento. Via que ela era meio folgada, sabe? Essa pessoa que você estende a mão, ela já quer o braço, o corpo inteiro. Eu via que essa pessoa era desse jeito, aí eu comecei a apertar. Guardava umas coisas que eu não deixava usar, e eu já vi que essa pessoa, o humor dessa pessoa começava a mudar em relação a mim. Sempre ajudei essa pessoa, considerava um amigo, conheço essa pessoa há alguns anos. Lá o apartamento tem 2 quartos, um menor e outro maior. Deixei essa pessoa até ficar no quarto maior e por aí vai. Aí quando eu apertei exigir uma coisa dessa pessoa em referente ao apartamento, essa pessoa enlouqueceu, essa pessoa ficou maluca e me expulsou do apartamento. Porque quando a gente foi para lá, infelizmente o contrato
estava no nome dessa pessoa, né? Ficou no nome dessa pessoa. Então ela acabou expulsando, ele falando que o contrato estava no nome dela, quem tomava as decisões era ela. É, então quem tava sendo expulso era eu, deu de 10 a 15 dias para eu correr e arrumar um lugar para ficar, então tava numa correria aqui, uma correria e por aí vai. Aí arrumei um lugar para ficar, que é esse onde que eu estou agora, porém vindo para cá, esse apartamento aqui não é mobiliado. Então eu tenho que tirar, aí eu tive que tirar essa reservinha de emergência que eu tinha, que era pouquinho, eu tive que tirar dessa reserva de emergência e não é o suficiente, porque você tem que comprar bastante coisa aqui pro apartamento, né, obviamente. Só esse sofá que era meu. Só que aí eu tenho que comprar mesa, cadeira, tenho que comprar uma geladeira, tenho que comprar um monte de coisa aqui pro apartamento. Então essa reservinha que eu tava montando não foi o suficiente. Aí eu tenho que tirar dos investimentos, então eu não sei se eu vou conseguir, infelizmente, investir esse mês. Vou tentar ao máximo, pelo menos investir uma coisinha ou outra, aí para não ficar, infelizmente, não perder esse mês de investimentos. Não gosto de fazer isso, mas vou tentar fazer o máximo. Então eu vi esse negócio abriu meus olhos, porque eu vi que eu devia ter, em vez de eu ter focado completamente em investir, ficar bitolado, 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 eu devia ter aumentado a minha reserva de emergência, devia ter feito ela maior para quando isso acontecesse, né, porque disso ter acontecido, eu ia ter conseguido com toda a minha reserva de emergência ter suprido todas as demandas aqui do apartamento, porque quando você vem para o apartamento novo, aqui, né, você é estudante, você tem que pagar o mês, pagar a calção do mês, então são 2 aluguéis, fora as outras coisas, tudo que eu falei que tem que comprar, então é muita coisa, vai ser um gasto absurdo, e estudante, infelizmente, né, não tem uma renda tão grande. Então, tá sendo uma loucura, eu sei que ainda tá no dia 10, né, hoje é dia 10. Aproveitando que é dia 10, desejo um feliz Dia dos Pais para todos os pais aí que acompanham o canal, para todos os pais que assistem aos meus vídeos. Um feliz Dia dos Pais para todos vocês. Aproveitem bastante o dia de vocês. Vocês são incríveis na vida aí da família de vocês e na vida dos seus filhos e filhas também. Então, feliz Dia dos Pais para todo mundo que está assistindo. Então, eu sei que é apenas dia 10, olha, vai ter um mês longuíssimo. Vou tentar correr para conseguir colocar todas as coisas aqui dentro desse outro apartamento que eu tô. Coisas básicas, né, para eu ir usando nesse começo dessa nova jornada que eu estou aqui seguindo, para conseguir ver se eu consigo investir alguma coisinha esse mês e conseguir também os meses seguintes conseguir investir e vou aumentar os valores, né? Vou parar de investir o tanto que eu estava focado em investir e vou aumentar mais a minha reserva de emergência, porque quando um baque desse acontece, é importantíssimo a reserva de emergência estar ali e obviamente não vou cortar tantas coisas que eu estava cortando antes, porque isso me deixou, nossa, focado, bitolado, perdi muitas coisas aí no dia a dia que eu podia ter feito, aproveitado com meus amigos, com a minha namorada também, porque agora eu estou namorando, então também vou organizar mais certinho a partir do mês que vem. O que der para eu fazer esse mês, vou tentar fazer, mas a partir já do mês que vem vou tentar melhorar essa questão de investimentos para não cortar tantas coisas que eu estava cortando na minha vida, porque coisas necessárias que você tem uma vez só na sua vida você não pode perder, obviamente, né? Então, deixar de comer, deixar de fazer essas coisas não pode acontecer jamais na vida de ninguém. E quando, obviamente, acontecer um baque desse, espero que não aconteça na vida de ninguém, espero que ninguém passe por um baque desse ou perca emprego, faça essas coisas, mas é importantíssimo ter essa reserva de emergência. Reserva de emergência é essencial. Eu tinha ela, só que era pequenininha ainda, e eu estava montando ela aos poucos e agora eu vou começar a montar ela mais pesado para, obviamente, se acontecer alguma coisa, eu consiga suprir essas coisas. Vou tentar, pessoal, não vou deixar nunca de fazer os vídeos aqui para vocês. Já me estabeleci aqui para fazer vídeo, já venho alguns dias aí fazendo os vídeos, porque eu mudei para cá no meio da semana passada, ali na, acho que terça, quarta-feira, acho que foi, e já estava soltando vídeo aqui para vocês. Beleza, pessoal? Então era isso, queria contar um pouquinho dessa armadilha que eu caí dos investimentos e tomem cuidado, porque investir é muito bom, receber dividendos todos os meses é muito bom, reinvestir eles todos os meses é muito bom, só que deixa você bitolado, deixa você obcecado em investir cada vez mais para acelerar o processo, aumentar o patrimônio, aumentar os dividendos que você vai receber nos meses também. Então tomem cuidado com isso, eu infelizmente caí nessa armadilha e não vou cair nunca mais. Beleza, pessoal? Era isso que eu queria passar para vocês, só uma conversa aqui rápida sobre essa armadilha que eu caí, essa história que aconteceu, mas essa história aconteceu para abrir os meus olhos e abriu muito bom, deu graças a Deus que isso tenha acontecido, porque foi muito bom, né?
via o tipo de pessoa que morava comigo, as pessoas que estavam ao meu redor já me alertavam sobre esse tipo de pessoa, essa pessoa que vivia comigo. Então, graças a Deus, me livrei dessa pessoa. Foi até um livramento isso daí. Graças a Deus que isso aconteceu. Agora eu vou me ajeitar certinho aí, tentar esse mês organizar tudo certinho aqui. E bola pra frente, vida que segue, rumo à nossa aposentadoria e liberdade financeira sempre. Beleza, pessoal? Era isso. Não se esqueça que o segredo do crescimento é fazer o melhor investimento sempre. Vou deixar aqui embaixo outros vídeos com outros estudos, outras análises para quem quiser ver. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, ativar as notificações e compartilhar o vídeo para mais pessoas, para que a nossa comunidade aqui no canal Café Gigantes cresça cada vez mais e mais. Era isso, um forte abraço, valeu, falou, fui!